Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram que está nos acompanhando toda semana. Bem-vindos a mais um trabalho da nossa querida Casa Fraterna. Antes de mais nada, eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece de abertura e depois eu parto para os avisos. Vamos então fechando os nossos olhos. Vamos nos desligando de todos os problemas externos e nos ligando ao plano maior, agradecendo aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vêm preparando esse ambiente para que possamos vir aqui fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores dessa Casa Fraterna, que carinhosamente estão sempre nos amparando, nos intuindo. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz, a qual estamos a cada dia sempre buscando um pouquinho mais, tentando aprender um pouquinho mais. Agradecendo também ao Pai Maior, Criador, Senhor de todas as horas, por esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. Assim, humildemente, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez. Tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez? Levanta a mão por gentileza. Que bom, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Eu vou só passar rapidamente os horários de trabalho da nossa casa. Segunda-feira, a partir das 14h30, a partir das 14 horas, nós temos passe, tratamento e palestra, entrevista. Então a palestra começa às 14h30 até às 15h30, mas a partir das 14 horas já estamos com a casa aberta. Na segunda-feira à noite, às 20 horas, nós temos o curso da doutrina. Então aqueles que querem estudar um pouquinho mais sobre da doutrina, ainda dá tempo de entrar no curso. É só chegar aqui na segunda-feira, um pouquinho antes das 20 horas, e vocês vão poder conversar com a diretora de ensino e ela vai estar encaminhando vocês. Na terça-feira à noite, às 20 horas, nós temos trabalho, palestra, tratamento também. E quarta-feira, 20 horas, palestra e o nosso passe de harmonização. Temos as quartas-feiras também evangelização e a mocidade, que funcionam na sala de baixo e aqui em cima também, respectivamente. Tá bem? Às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos palestra também com tratamento de saúde, que é o F1. Qualquer dúvida, é só nos procurar, a gente pode estar esclarecendo. Aqui no mural aqui fora também tem todos os horários, se vocês quiserem rever um pouquinho. Mas qualquer dúvida, só nos procurar aqui no final da palestra, tá bem? E lembrando que todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho Dominical com passe coletivo, são todos sempre muito bem-vindos. Bem, eu vou passar então agora para o palestrante dessa noite, que é o Roberto Dalton, que mais uma vez vem aqui dedicar um pouquinho do seu tempo para nós e nos ensinar um pouquinho mais sobre essa doutrina. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O pessoal da internet, é um prazer conversar com vocês. Espero que nesta noite possamos juntos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo.
eu vim hoje preparado para tocar o seu coração e eu espero que eu consiga da melhor forma possível, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Roberto. Há muitos anos eu tive a oportunidade de comparecer nesta casa. Cheguei aqui por um convite de um amigo e me encantei por esta casa. Fui bem recebido, aprendi muito, estudei bastante e pude trabalhar também aqui na casa. Estou vendo o nosso Rui aqui, é um prazer revê-lo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como nosso presidente e líder, e essa experiência me fez uma pessoa melhor, e eu quero contar um pouquinho para você sobre um tema que tem me colocado a pensar há muito tempo, que é o vazio existencial. E eu digo isso para vocês porque a partir do momento que a gente começar aqui a bater um papo, vocês vão ver que isso vai fazer sentido com a história que eu contei inicialmente aqui. Tudo bem? Primeiro, eu quero que você entenda que aqui não é uma palestra, é um bate-papo entre amigos e novos amigos. E aqueles que eu não conheço, prazer, professor Roberto, como muitos me conhecem, e o pessoal da internet, um prazer também bater um papo com vocês, tá certo? Então, estamos cada vez mais conectados. Eu, você, a sua esposa, os seus amigos, na escola, no trabalho, e nos conectamos hoje através de algumas ferramentas. E que ferramentas são essas? Aplicativos, celular, internet, a tecnologia, ela veio para ficar. Eu não sei se você sabe, mas a tecnologia ela já estava programada para acontecer no nosso planeta. Todo mundo já ouviu falar que nós estamos vivendo um momento de mudança no planeta Terra. E é verdade. Desde que mundo é mundo, o planeta Terra e os outros planetas evoluem. E a tecnologia nos colocou a par disso. E o que é interessante da tecnologia ao mesmo tempo, que ela nos colocou a par de tudo isso, mas ao mesmo tempo nos desconectou de nós mesmos. Por quê? Eu sei que você que está me assistindo no Instagram deve estar um pouco preocupado, porque você está me assistindo no Instagram, ou seja, é uma ferramenta de comunicação. Mas muitos de nós vivemos em função da tecnologia, em função de aplicativos, em função de redes sociais e curtimos, descurtimos, comentamos, compartilhamos. E eu te pergunto, quem aqui nunca colocou alguma coisa na internet e de repente ninguém comentou nada e você ficou um pouco chateado? Bom, aí começa o que eu chamo de crise existencial. É evidente que ela não passa só por isso, porque quem estuda a doutrina espírita sabe que o espírito reencarnado sente saudade do plano espiritual. E a partir do momento que bate esse vazio, é o momento que ele quer retornar à espiritualidade, mas como não pode, porque ele está na matéria, ele vive uma crise existencial. Isso você encontra no Evangelho e no livro dos Espíritos de Allan Kardec, você que de repente quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas voltando aqui às redes sociais, eu não estou dizendo que elas não são importantes, estou dizendo a vocês que a partir do momento que fazemos as coisas sem muita conexão, sem muito equilíbrio, as coisas não dão muito certo. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando você ama demais, aquele amor desenfreado, disfuncional, ele também não é bom? Quando você come demais, aquele comer compulsivamente também não é bom? Quando você critica demais, também não é bom?
Então eu quero trazer você e eu, porque sou jovem também, a refletirmos um pouquinho sobre as nossas posturas diante da vida. E por que eu preciso fazer isso e precisamos fazer isso? Porque a vida que foi dada para você é o maior presente que você ganhou de Deus. E a pergunta é: o que você está fazendo com ela? Quais são as atitudes que você tem tomado na sua vida que tem te deixado muitas vezes em tristeza, em solidão, em desajuste, em desconexão com a espiritualidade, por exemplo? Porque a gente às vezes acredita que a espiritualidade só está dentro do centro espírita, e não é verdade. Ela está a todo vapor e sempre esteve ao nosso lado, conosco. Eu vou contar uma história para vocês do quanto a espiritualidade ela nos ajuda e está conosco. Em 8 de dezembro de 1980, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que veio a desencarnar um cantor muito conhecido no mundo todo, que foi o John Lennon, dos Beatles. Ele recebeu um tiro quando descia da sua casa, num apartamento. Neste dia, um cidadão também nasce, em 8 de dezembro de 1980. E essa vinda ao planeta Terra desse cidadão foi marcada, vamos dizer assim, com muitos desafios. Mas muitos desafios mesmo. Por exemplo, um dos desafios: esse cidadão teve mãe, pai, como todo mundo aqui, mas através da disfunção, lembra, do desequilíbrio, quando a gente não faz nada dentro do contexto corretamente ou adequadamente, a gente sai do contexto. Esse cidadão, ele perder a casa, perder a família, morou na rua e com o tempo ele recebeu a oportunidade de recomeçar. E ao morar na rua e recomeçar e tudo mais, eu acho que a gente repensa as nossas vidas. Quem de nós aqui já não teve que recomeçar uma vez? E quem aqui não está recomeçando hoje? E a partir do momento que ele acreditava na espiritualidade, porque sempre acreditou, as coisas foram acontecendo, porque quando você está em conexão com Deus, Deus não te abandona. Aliás, Deus não abandona ninguém, e a gente que abandona Ele muitas vezes. E ele teve a oportunidade, e a oportunidade que ele teve foi de recomeçar e mudar a sua história. E foi isso que eu fiz. Essa pessoa sou eu, e eu estou aqui batendo um papo com vocês. Mostrar a vocês que hoje eu vim preparado para tocar o seu coração. Quero dizer a você que se você hoje está vivendo um momento inadequado, ele não é para sempre, ele é apenas um momento, e que tudo passa, tudo absolutamente passa. Hoje eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com muita gente um pouquinho que eu sei. E eu quero dizer a vocês que a tecnologia, ela é tão importante para a evolução humana, mas ela não é propriamente a própria evolução humana. Ela é apenas uma tecnologia que te ajuda a comunicar, por exemplo, um celular. Olha que interessante. Hoje você liga para uma pessoa de onde você estiver. Eu estava hoje de manhã me arrumando para ir para a escola, que eu sou professor, né? E eu ouvi um noticiário de um desabamento aí de uma cidade aqui perto da gente, e uma das pessoas que sofreu esse acidente ligou para a mãe que estava tudo bem, que estava para ela ficar tranquila, porque ela viu na TV. Olha como foi importante o celular. Eu acho que em outro momento nós não tínhamos essa oportunidade. E no corre-corre da vida, não paramos para pensar. Por que não paramos para pensar? Porque
o ser, pensar no ser, dá trabalho. Eu penso muito mais no ter do que no ser. E pensar no ser dá trabalho. E o vazio está, no meu modo de ver, nos estudos que eu faço, como professor, terapeuta, psicopedagogo, enfim, é que se não soubermos trabalhar o ser, o fazer e o ter, nós nos perdemos. E eu vou tentar trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, porque eu acho que é isso que vale a pena e a doutrina espírita nos explica isso. Tanto é verdade que Kardec, depois de codificar toda a obra da doutrina espírita, ele passeou por toda a França para verificar se as casas espíritas estavam praticando de fato aquilo que estava no Evangelho. Porque a doutrina espírita, ela é ação, consciência e ação. Como ser um pai extraordinário se você não pratica ou você não tem ações de um pai extraordinário? E aí o seu filho não olha para você, não conversa com você, se sente um vazio. Onde foi que eu errei? Mas aí você fala com seu filho de qualquer jeito? Ou você fala com a sua esposa de qualquer jeito? E você vem no centro espírita, faz o tratamento de qualquer jeito? O vazio vai persistir em você. As coisas não vão acontecer. Porque o seu campo mental não está aberto para isso. A partir do momento que você abre, às vezes você pode até fechar. E a espiritualidade, ela não te abandona. Só que é o seguinte, lembra, você tem um livre-arbítrio. Não pode esquecer disso. Você pode decidir o que você quer. E eu acho que a partir do momento que você tenha consciência de tudo que nós estamos conversando aqui, você pode decidir, tomar novas decisões. Eu não vou dizer que as decisões que você vão tomar são todas certas. Mas se você não tomar, vai ficar pior. Entende? Então você precisa, pelo menos, no meu modo de ver, entender que para se viver o melhor, o extraordinário, o maravilhoso, nesta reencarnação, o trabalho é para ontem. Porque eu tenho percorrido o Brasil, tenho falado a muitos irmãos, pela graça de Deus, e tenho visto que muitos espíritos estão vivendo uma morbidez literária. Lemos muito. Aliás, é o cidadão que mais lê no Brasil, vocês sabiam? Segundo o censo, é o cidadão que mais lê no Brasil. E a média do Brasil é um livro por ano, né, mais ou menos. Veja. Mas a minha pergunta é, estamos colocando em prática no nosso dia a dia? Porque a diferença para a sua mudança são suas ações. E a partir do momento que pensamos da forma como eu estou trazendo para você, eu acho que aí você se torna aquele bom marido. Agora, se você não pensar da forma como de repente nós estamos colocando aqui, não tem como você ser um bom marido. Não tem como você ser uma boa esposa. Não tem como você ser um bom profissional. Não tem como você ser um espírita fortalecido na fé. Não tem como você ser um ser humano fantástico. Mas a partir do momento que você entender que é preciso mudar, aí você se torna um ser humano fantástico, um pai maravilhoso, uma avó extraordinária, um espírita consciente. E na instituição do qual cuidou de mim, hoje eu sou diretor da instituição. E eu quero dizer para você, se você deixar a espiritualidade tocar o seu coração, lhe acompanhar, você faz mágicas na sua própria vida, não é da vida do vizinho. E você se torna referência, porque as pessoas te observam, para o bem ou para o mal. Eu quero dizer a todos, nesta noite, que o vazio existencial
ele é muito, muito, muito mais denso. Mas eu teria que trabalhar aqui questões emocionais. E eu não acho que nós nascemos para sofrer. Por isso eu não vou muito profundo esse assunto do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, que também sou formado. Mas eu quero dizer o que você pode fazer a partir do conhecimento que você teve básico de hoje na sua vida. Porque o que interessa é o amanhã, você acordar amanhã e ir para a escola, ver aquele aluno que não te respeita, não é verdade? Ver aquele rapaz que vai fechar você no carro, ou de repente você pode fechar alguém no carro, no trânsito, ou um desafio que você vai ter que trabalhar na casa espírita, ou em qualquer lugar. Isso que interessa. Até porque o que vamos levar desta vida são as nossas obras. O que temos passa. O que somos permanece. E é essa a verdade que eu quero trazer para você. Queremos ter boas notas como alunos, mas eu te pergunto, você quer ser um bom aluno? Porque ser um bom aluno dá trabalho. Você vai ser criticado pelos amigos, só quer estudar lá, CDF, dá trabalho. Ser um bom marido, dá trabalho. Vai ter que dizer não para o futebol, muitas vezes. Não que você não possa, é o futebol. Viver uma vida extraordinária não quer dizer que você não vá viver por perrengues. Entende? Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Na vidinha de todos? Faz sentido? Eu estou te falando isso, perguntando, porque aqui é um bate-papo. Tá certo? E eu tenho muito que aprender e por isso nós estamos trocando figurinhas. Como é que é a sua relação com o seu trabalho? É de um bom profissional? Você tem se tornado um bom profissional? Você quer que a empresa te considere um bom profissional? Mas você é o bom profissional para a tua empresa? Acha que você é? Você já parou para pensar? Eu toco nesses assuntos porque amanhã quem trabalha vai ter que trabalhar. Quem está desempregado vai ter que buscar um emprego. Quem é casado vai encontrar a esposa em casa, ou o marido, ou de repente está aqui também. Não é? Eu queria trazer de uma maneira objetiva ações para que você possa entender mais ou menos como eu acredito e acho que pode significar uma vida extraordinária. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise educacional. E a crise educacional, por vários motivos, um dos é a evasão escolar, do qual o aluno não quer mais estudar. E aí o que ele faz? Vai embora da escola. Mas antes de ir para a escola, ele é filho, ele é irmão, ele é neto. E como é que é a minha relação com esse cidadão antes dele ir para a escola? Como é que é a minha relação? Como eu me comunico com ele? Como eu me comunico com a vida? Como eu me comunico com as pessoas? Porque a partir do momento que você mudar a sua forma de se relacionar com o mundo, as coisas mudam para você. Isso é mágico. Imagine, tem pessoas que moram na rua e ficam na rua, não ficam? Porque os pensamentos, as ações são daquele contexto. E muitos recebem ajuda, mas não querem sair de onde estão. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, a partir do momento que eu mudo o meu jeito
de ser, de falar, de me comunicar, me parece, você que está na internet, me parece que as coisas caminham. Quantas pessoas nos assistem ou nos veem na internet e colocam lá os seus comentários, pô, o que você falou, que legal, que bacana, isso tem tudo a ver com a minha vida. A gente se conecta. A comunicação, ela é, na verdade, a chave para qualquer sucesso. Aliás, a doutrina espírita, ela foi codificada por comunicação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar a doutrina espírita. E o professor Rivail, que é Allan Kardec, ele era um cara excelente, viu, gente? Era um professor da França. Aliás, se você for à França e der uma olhadinha lá na metodologia escolar da França, praticamente tudo aquilo lá foi Kardec que fez. Hoje, estou falando de hoje. E ele se comunicou com os espíritos. Olha que interessante, eu não sei se você já se pegou para fazer, ou fazendo isso, ou sei lá, se você parou para pensar. Vamos lá, primeiro, o que um adulto fala? Pensa a criança chegando para o adulto. Eu já te expliquei 1000 vezes, estou cansada de explicar. Às vezes a gente fala assim. Mas o que a criança entende? Você não pode pensar como você tem que pensar como uma criança. Sou um inútil, não consigo fazer nada. Forma afetiva de falar. Tente outra vez, você vai conseguir. Se preferir, posso te ajudar. Aliás, quem faz tratamento de desobsessão nas casas espíritas precisa entender que a comunicação com os espíritos tem que ser assim também. Senão ele não volta, ele não vem, ele não recebe ajuda. Tenha cuidado, você vai cair. Não mexe nisso. Desce daí, menino. O mundo é um lugar perigoso. Melhor eu não fazer absolutamente nada. Aí você fala, mas Roberto, eu falo assim com meu filho, eu não vejo nada disso. É, você, mas e a criança? Fique atento. Faça com cuidado. Isso é muito importante. Vá rápido. Para de moleza. Responde. Anda. Vem aqui. Agora mesmo. Não sou importante. Tenho que fazer tudo na hora que você quer. Isso a criança pensava. Tenho mais 10 minutos para irmos embora. Quanto tempo você precisa para terminar o jogo? Aliás, isso foi tão interessante porque aquilo que a gente fala, a gente tem que praticar. Senão não faz sentido. Hoje eu cheguei em casa e eu tenho um menino de 8 anos e que, por sinal, estou aqui com a professora dele, ex-professora, né? Que alegria te ver aqui, muito feliz por te ver aqui. E ele chegou para mim, pai, vamos jogar bola? Eu falei, agora. Se eu chegasse e falasse, não tenho tempo. Peraí, filho, não vai dar. O que ele ia pensar? Eu não sou importante para o meu pai. E eu joguei bola com meu filho. A minha esposa, você não tem uma palestra? Eu tenho uma palestra. Fica tranquila. Eu vou à palestra, mas antes eu vou passar na padaria, vou tomar um café. E foi o que eu fiz. E aqui eu estou. Então, eu quero dizer para você que o seu jeito muda a vida. O seu jeito de ser muda a vida. Se você é uma pessoa negativa, você não muda nada. Você cada dia mais entra neste vazio que nós estamos conversando nesta noite. Não chora, para de gritar, não, ria, não estou brincando. Não posso expressar minhas emoções. É ruim fazer isso. Está cansado? Você tem medo? Está aborrecido? Olha a diferença.
Viver uma vida extraordinária não quer dizer que você não vai passar por perrengues. Ser uma pessoa diferente não é da noite para o dia. Agir de maneira diferente não é da noite para o dia. Às vezes a gente não consegue sozinhos. Precisamos de ajuda. E é por isso que existem as casas espíritas, as igrejas, os templos. Porque tem gente que não consegue sozinha. A comunicação, ela é tão importante na sua forma de ser, de pensar e de agir. Quando, eu não sei se você vai concordar, mas quando eu utilizo a forma afetiva de conversar com meu filho, qual é a relação que ele tem com o pai dele? Ou com a mãe? É uma relação de que eu pertenço ao meu pai. E a relação de pertencimento é a melhor coisa que tem na vida. Imagine nós chegarmos aqui na casa espírita e não sermos bem tratados. E o irmão iniciou a palavra perguntando: quem chegou aqui pela primeira vez? Você se sentiu acolhido? Portanto, ele está dizendo o seguinte para você: seja bem-vindo à nossa casa de amor. Sinta o nosso abraço com carinho. É isso que ele está dizendo. Porque a comunicação, ela nos diz tudo. Tanto a comunicação verbal e a não verbal, e mais aquilo que nós chamamos de o corpo fala. Também expressão do corpo. Tudo isso nos fala alguma coisa. E o vazio, quando eu não tenho essas consciências, ele é tão forte que eu perco, quando eu estou no vazio, eu perco o que eu chamo de identidade, que é o que o Evangelho nos diz, porque perdemos a nossa identidade, entende? Porque o Espírito, ele vem para a Terra para aprender. Ele é uma pedra que precisa ser lapidada para se tornar um diamante. E como ele se transforma em diamante? Através da evolução, através da pluralidade das existências. Por mais que você não acredite muito nisso que eu estou falando. Eu, hoje, trabalho com a comunicação, mas deve ter alguma coisa na minha vida que eu não trabalho bem. São as habilidades, não é? E que, num outro momento, eu vou trabalhar melhor. Não é verdade? Vocês já viram que tem espíritos reencarnados que sabem falar super bem, assim, nunca passaram pela escola? Já viram essas coisas assim? Já conhece alguém? Então, como sabe, né? Tanta coisa. Você vê o seu filho, o seu neto, tem tanta coisa que ele sabe, você fala, como ele aprendeu? Bom, só pode ser de vidas passadas. E que fica gravado aí no seu subconsciente, ou na caixinha que nós chamamos, certo? Inclusive, lá no meu, eu sou terapeuta, né? Lá no meu consultório teve um caso muito interessante por sinal, que uma moça, ela foi a um terapeuta de reencarnacionista, uma coisa assim, eu não entendi muito, mas tudo bem, de reencarnação. E diz que para ela que os problemas da vida dela era a mãe dela. Nessa brincadeira, ela fechou o contato com a mãe. Ela não conversa mais com a mãe, não conversa mais com a família. Bom, eu vou dizer o seguinte: se fosse permitido saber tudo que você foi na outra vida, meu Deus do céu,
né? Se não é permitido, é porque nós não estamos preparados. Então é preciso se conhecer, mas saber se conhecer. Senão a gente entra no vazio. A gente acha que está saindo e a gente entra no vazio. Por isso que as casas espíritas, para alguns espíritas, é uma casa ou casas chatas. Por quê? Porque tem que estudar. Porque é o conhecimento que te liberta. É o conhecimento que transforma. É ele que te dá leque, possibilidades de interpretações. E eu tenho dito, por onde tenho caminhado, que a doutrina espírita é uma ciência de consciência, porque ela só conecta com você quando você tiver a consciência de que é preciso mudar, de que você não está aqui à toa, que esse problema que você está vivendo, embora você ache que é terrível, é um vazio existencial tamanho, eu vou dizer para você que a sua dor ou a tua promessa é infinitamente menor que a promessa de Deus na sua vida. Então, o seu problema, ele não é nada. Ah, mas eu perdi um ente querido. Você não perdeu. A morte não existe. Ei, pensa com carinho. Eu ganhei uma família aos 13 anos de idade, nunca vi na minha vida. E tive que recomeçar. E recomeça. Aí bate cabeça. E tem problemas. Mas a gente aprende, evolui, melhora, recomeça, mas da forma certa, da maneira certa, com as ferramentas certas e no tempo certo. Isso é muito importante. A partir do momento que nós conseguimos ter clareza de quem somos, do que desejamos, do que fazemos, do que almejamos, o planeta muda, gente. O planeta muda. E essa evolução que tanto se fala, ela é individual. E a partir do momento que você evolui, o outro evolui, e vai se formando uma corrente do bem para um bem maior. Para um bem maior. E o vazio que por hora nos é colocado, o que nós entramos, deixa de existir. Porque a partir do momento que eu tenho a consciência que a família não é só sangue, já melhora muita coisa. Porque a nossa família é espiritual. Tanto é verdade que Jesus, em um determinado momento da vida, perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E num outro momento, dizendo para Maria, que era sua mãe, ele dizia para uma moça que estava junto: olha, ela é sua filha, ela vai ser sua mãe a partir de hoje. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que a vida é maravilhosa a partir do momento que você se torna o melhor de si, ou o que a gente chama hoje a melhor versão de si. E é possível. E eu tenho visto que as pessoas têm falado de vidas passadas. Existem situações de vida passadas, eu não vou mentir para vocês. Mas, pelo que eu entendi, 90% do que vivemos tem a ver com a realidade desta vida. Porque senão a gente joga tudo para o passado, é culpa do passado, é karma.
E aí a gente vai protelando e jogando a responsa para o vizinho. Não é assim. Mas não é assim. A minha pergunta é: o que você está fazendo agora para mudar a sua realidade? Não, mas a minha realidade já está ótima, Roberto. Eu vim aqui mais porque eu venho aqui toda quarta-feira. Como eu acredito que nada é por acaso, você está aqui porque tem uma razão de ser. Assim como eu também estou aqui por uma razão de ser. Até porque o irmão abriu o trabalho da noite, dizendo que a espiritualidade, desde quando nós amanhecemos, já deixou tudo preparado? Tudo organizado? E sem falar do desdobramento que temos à noite. Que eu não sei se vocês sabem, né? Mas trabalhamos, aprendemos no desdobramento. E existe uma direção segura para você. Acredito até que você já deve ter ouvido falar. Você que está na internet também já ouviu falar. O único caminho que eu acho, e aí é uma opinião particular, né, é seguir esse homem. É seguir Jesus. E aí você fala: como eu vou seguir Jesus se ele já morreu? Quando eu tenho um problema na escola, no qual eu trabalho, eu penso assim: se Jesus estivesse dando aula aqui, o que ele faria? E aí eu tomo as minhas decisões. Quando eu tenho um perrengue na minha casa, eu pergunto assim: se Jesus estivesse aqui com um problema com a minha esposa, o que ele faria? Quando eu adentrei a casa, eu falei: mas se Jesus fosse convidado para bater um papo com essa galera, o que ele faria? Então, parece um pouco fora de moda falar sobre isso, mas eu vou ser insistente aqui. É que se você não seguir a Jesus, você será uma pessoa vazia. Você entende o que eu estou dizendo? Por mais que você tenha um carro que você deseja, por mais que você trabalhe na escola top, um emprego maravilhoso, ou você seja diretor da casa espírita, se você não seguir Jesus, não serve para nada. Absolutamente nada. Entende isso? E para mim, essa ficha só caiu quando eu tinha 8 anos de idade. Para alguns, muito mais, desde quando nasceu. Para outros, aos 30, aos 40, porque as fichas caem, sabe? E você fala: mas todo mundo ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar de Deus, todo mundo já foi numa casa espírita ou qualquer outra religião. Mas sabe o que acontece? A gente vai se perdendo no meio do caminho. A gente vai se perdendo. Quando a gente não está legal, a gente vai lá, toma um passe e tal, e depois a gente se sente bem, né? Tudo legal, tudo tranquilo. E caímos em tentação. Não é assim? Orai e vigiai? Não é? Eu tenho dito, lugar que eu vou, outro lugar que eu vou, que a vaidade, a prepotência e a arrogância são pilares que te detonam, que te atrapalham na sua vida. Então, a partir do momento, eu digo para meus alunos, a partir do momento que vocês observarem o professor arrogante, prepotente, vaidoso, pede para eu descer. Eu falo para todos os meus alunos, todos, independente da idade, porque a comunicação é importante, lembra? Então, eu queria dizer para você, o que você tem comunicado com você, principalmente? Quando você vem à casa espírita, espero que hoje a espiritualidade me ajude.
ela já te ajuda. Mas quando você sair daqui, você vai deixar ela continuar te ajudando? Ou a primeira discussão, a casa cai. E são coisas bobas, não é? Por exemplo, eu estou assistindo Pantanal. Pô, mudou de canal. Eu quero assistir o futebol. Coisas bobas. Nos perdemos por nada. Porque queremos fazer e ter, mas não queremos ser. E eu até posso ter. Estou dizendo que a gente não possa ter. Mas como eu vou ter algo extraordinário se a gente não pratica? E mais do que isso, nós não somos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou alguma vez e falou assim: caramba, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sou. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não sou. O vazio parece fora da nossa realidade, não é? Porque eu vejo que muitas vezes preenchemos um vazio com um presente, com uma festa, com um passeio no shopping, com uma visita a um amigo para tomar um refrigerante. Mas eu saio de lá, ou dos lugares, e continuo vazio. Será que o vazio está por aí ou está dentro de mim? Ou está em mim? Será? Essa semana me apareceu no consultório um cidadão que tinha terminado um relacionamento. E ao terminar o relacionamento, ele se sentiu vazio. Ele não sabia o que fazer. Falei: você está vazio ou você está dependente? Você está vazio ou você está dependente? Você que está aí na internet, entende isso? Na internet é muito comum isso, não é? Arrasta para cima, que eu te explico, uns negócios assim. Eu acho que você está dependente. Você não será feliz se você continuar dependendo. Deixa eu te perguntar, quem você é? Ah, eu não sei. Como assim? Ah, eu não sou nada. Você não é nada? Me defina o que é nada. É da mesma forma que eu vou fazer uma analogia. O que é Deus? Deus é o infinito. Alguém poderia me responder? E eu vou dizer para você que isso é muito subjetivo. Não acredito que Deus é o infinito. Pode ser que você entenda dessa forma. Mas se fizer sentido o que eu estou te falando, guarda o teu coração. Se não fizer, guarda. Uma hora faz sentido. Acredito que Deus é a causa primária de todas as coisas. A primeira pergunta que Kardec fez para os espíritos. É a primeira pergunta. Inteligência suprema. Dá uma olhada lá no Evangelho. O Livro dos Espíritos, especificamente. Vocês acreditam que eu estou sendo exato com essa resposta? Então, eu perguntei a ele: quem é você? Faz um favor para mim. Me coloca aqui 10 pessoas que você ama, gosta e venera na vida. Pode ser famoso, hein? Porque eu sei que vocês vivem no Instagram. Olha, nada contra o Instagram, pessoal. Nada a ver, é só dou um exemplo. Eu sei que você vive no Instagram, curtindo. Me fala aí, 10 pessoas. Aí ele me colocou as 10 pessoas. Tá, não sei o quê. Me colocou o técnico do Palmeiras. Aí eu falei: tem certeza? Não, mas calma, eu sei que tem palmeirense aqui. Mas enfim, diz que é. Falei: me diga uma coisa,
que você vê nele? Me fala apenas em uma palavra o que você me vê no técnico do Palmeiras ou nos outros 9 que você colocou. Aliás, lá em casa meu filho é palmeirense, a família toda é corintiana. Tá falando um negócio de reencarnação, gente? Tem que aprender. A gente aprende tudo nessa vida. Mas tudo bem, vamos lá. Ele colocou. Aí ele colocou lá, inteligente, o outro, como é que ele colocou, Deus? Me ajuda. Inteligente, focado, carinhoso, empenhado. Bom, várias características. Beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa carinhosa? Sou. Você é uma pessoa inteligente? Na escola eles falam que eu sou. E eu sou um dos melhores alunos da escola. Bom, moral da história. Nós somos aquilo que nós vemos no outro. E por isso em Deus ama as pessoas. E por isso tem ídolo. Entende? Você é tudo aquilo que você vê no outro. É você se enxergar para dentro de si, porque o seu espírito é um espírito de muito valor. Quantos espíritos gostariam de estar aqui como você? Reencarnado? Já parou para pensar? Quantos? Então, a partir do momento que você entrar dentro de si, se compreender, meu amigo, ninguém te segura. Não pode ser pela vaidade, nem a prepotência, nem a arrogância. Do resto, ninguém te segura. Porque você se conecta com a sua identidade, quem você é. Por isso que é importante o pai conversar com o filho. Porque se ele não conversar, alguém vai conversar. E sobretudo. Por isso que é importante. Eu tenho uma menina de 24 anos de idade. Eu tenho um de 8 e 24. Há um mundo diferente. Ela faz engenharia química lá na USP. Aí ela chegou para mim e falou assim: pai, acho que saiu, né? Pai, eu não estou gostando do meu curso. Não está gostando do teu curso? Tá. Fale mais, filha. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Foi você que escolheu esse curso? Foi, pai. Pai, que legal, que bacana. Então ninguém te forçou a fazer isso? Não? Sim. Como você tem 24 anos, a única orientação que eu posso te dar é que não desista do teu processo. Porque quem desiste de processo não chega a lugar nenhum. Aí você faz o que você acha que tem que fazer. Entende? Ela vai dormir pensando nisso, com certeza. Não briguei, não falei, como assim? Não sei o que. Bom, não pago faculdade, que é de graça, né? Mas, não vou. Lembra que eu falei da comunicação? Isso tem que acontecer no dia a dia. Bom, essa semana, semana chegou, pai, eu entrei no emprego. Tá. E que emprego? Banco tal. E aí, filha? Pai, vai ganhar uma nota. Ela falou, você vai ganhar uma nota? Agora, vamos voltar um pouquinho. Se você tivesse desistido do seu processo, nós estaríamos tendo essa conversa agora? Eu não acredito. Poderíamos até falar, mas não dessa forma.
Então olha só, por mais que você não vê horizonte, foca em Jesus Cristo, que Ele vai te trazer a luz necessária. Ponto. Como eu disse para ela, que toda noite eu vou ao quarto dela e converso com ela. Independente se ela tem 24 anos. Ia perguntar como foi o seu dia, tudo bem, quer falar alguma coisa, pai está aqui. Porque os jovens estão cada vez mais sem horizonte. Os jovens, não estou falando dos adultos, hein? Isso são as pesquisas. E como eu tenho isso em casa, eu tenho que conversar. E eu tenho que bater um papo. E você tem que fazer a sua parte. E você tem que conversar. E você tem que dialogar. Porque a partir do momento que você começar a mudar a sua forma de ser, as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira natural, precisa e com bastante alegria. Porque você viu, eu não briguei, não fiz nem força. Entende? É como o Chico fala, ninguém volta ao passado. Mas ninguém volta ao passado. Mas podemos fazer uma nova história, um novo futuro. E eu tenho a consciência que para se ter um futuro melhor, extraordinário, eu tenho que ter clareza de quem eu sou e para onde eu quero ir. E para isso eu tenho que ser. Então, por exemplo, se você é espírita, eu sou espírita. Não fica preocupado que o pessoal vai te chamar de macumbeiro. Não fica preocupado. Você está entendendo? Se você é isso ou aquilo, vamos lá. Não está prejudicando o vizinho, não te prejudica, tá legal? Vamos lá. E se você está vivendo uma vida disfuncional, em desequilíbrio, dá uma olhadinha. Por que você está comendo demais? Você está com fome? Você quer preencher alguma coisa? Por que você briga demais? Porque você quer ser notado? Quer dizer que na sua casa quem manda é você? Por que você toma passe demais? Porque você é um papapasse? Você está entendendo? Por quê? Se pergunta, gente. Vocês acreditam que nós não fazemos perguntas mais? Está tudo no Google, vocês concordam? É só pôr lá, pai, tem gente que nem escreve. É só apertar o negócio, olha a tecnologia aí, minha gente brasileira. Você vai lá e fala e o Google fala para você. Google, a mulher começa a falar. E deixamos de pensar, paramos de pensar, de raciocinar. E quantos vazios, né? Quantos is nós temos depois da pandemia? Quantos? E que é uma situação silenciosa. Isso que é grave. É silenciosa. Não é necessariamente a depressão, mas também pode entrar nesse caminho. Queridos, por mais que a gente tenha consciência que existe tal do vazio, existe também a tal da solução. E é isso que eu vim trazer hoje para você. E eu não sei se eu consegui ou se eu estou conseguindo. A solução é entender o seguinte: não tem como passar a sua travessia sem entender os conceitos do Cristo. Não tem como. Independente do que você acredita, se é isso, se é aquilo, não tem como. Ah, mas e o ateu? Ateu, graças a Deus, né? Também, vai lá, tem uns pensamentos deles e tal. Inclusive teve um aí muito importante, não é? Descobriu uma teoria chamada buraco negro, não é? E depois voltou e descobriu que existe algo muito mais além do que o próprio buraco negro, sabe? Então eu acho que você pode fazer uma história melhor,
uma história extraordinária, mas a partir do momento que você decidir mudar, saiba que tudo tem um preço. Nós poderíamos hoje, numa quarta-feira, eu não sei se tem, porque não assisto, poderíamos estar lá assistindo nosso futebol, não é? E nós estamos aqui, pagamos o preço ao ouvir o Roberto falando sobre um tema que é caro para todos nós. A doutrina espírita, ela tem todas as ferramentas, absolutamente todas as ferramentas para se entender e lhe mostrar que você não está sozinha, não está sozinho. E me pergunto, Roberto, o que eu devo ler no movimento espírita e tal? Primeiro, as obras básicas, quem puder. Segundo, ler todas as obras de André Luiz, porque complementam as obras básicas. Então eu tenho que ler todas as obras? Não, você não é obrigado, mas é um roteiro de vida, é um roteiro de mudança. A partir do momento que você começa a ler todas essas coisinhas aí que eu estou falando, você pensa diferente, você aprende, você contribui, você compartilha. E você quer ler mais e aprender mais. Estou dizendo que os outros livros não são bons, ok? Apenas um direcionamento. Até porque eu tenho uns 8 aí, ninguém vai ler meu livro, não pode. Tem que ler o meu também, senão não dá. Você está entendendo? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da casa. É uma casa muito querida. Eu tenho o maior carinho por esta casa, do qual eu aprendi bastante, estudei bastante aqui. E nós não sabemos tudo. Não sabemos. E quem achar que sabe tudo, está perdido. Porque a cada dia é um aprendizado, é uma alegria acordar e ter novos saberes, que essa vida só não basta, tá certo? Vocês lembram do Jô Soares? Ele faleceu, né? Que para nós desencarnou. E quando ele terminava lá o bate-papo dele, das entrevistas, ele dizia assim: beijo do gordo. Não era assim? E eu vou dizer como? Beijo do magro. No coração de cada um de vocês. A Edi falou que você pode falar até as 22. Até as 22? Opa! Aliás, manda um beijo para ela. Uma pessoa muito, muito querida e que eu tive o prazer de dar aula para o filho dela e trabalhar com ela nesta casa. Eu queria, gente, dizer para vocês que a história que eu contei, a minha história, ela é um pedacinho e que ela não é a melhor história. A sua história é tão grande, porque você é tão grande por causa da sua história. E eu sempre falo que você é um pedacinho de Deus. Somos deuses pequenininhos. Então, se você é Deus pequenininho, cara, começa a mudar a sua vida. Começa a mudar a sua vida. E eu mudo aqui. Para somatizar o meu perispírito, para ganhar o meu espírito e ganhar a dimensão da espiritualidade. Graça e luz, mas sempre com Jesus. Posso fazer? Obrigado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui em Seu nome, aprendendo um pouquinho sobre os Seus ensinamentos. E esse conhecimento, essa alegria, essa vibração possa ser levada a outros tantos que não puderam comparecer nesta noite.
que essa alegria, essa renovação espiritual possa ser levada também aos nossos entes queridos que ficaram em casa. E aqueles irmãos que hoje estão na internet, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um deles, assim como o Senhor tem tocado o que estão aqui presentes. Agradecer a espiritualidade por essa oportunidade e que essas energias, esses pensamentos, esses ensinamentos possam também ser levados para as nossas instituições espalhadas pelo Brasil, espíritas, aos hospitais, ao Pinel, aos nossos vizinhos. Se eu moro em apartamento, aos nossos apartamentos, as nossas torres, as nossas ruas. Que toda essa energia, essa vibração, como uma corrente do bem, possa realmente tocar o nosso coração e mudar a nossa forma de enxergar, ver e se comunicar com o mundo. Que assim seja, graças a Deus, sempre luz, mas sempre com Jesus. Nós agradecemos ao Roberto, então, pela linda palestra dessa noite. Agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma excelente semana. O pessoal do Instagram também, obrigado por estar aí conosco até agora. Bom descanso a todos e até a próxima.